Amados irmãos, que a paz esteja convosco. Amados, gostaria de repartir uma palavra com os irmãos nesta manhã, encerrando já praticamente o mês de junho. Como tem passado depressa, apesar da pandemia, das dificuldades, o tempo tem passado, graças a Deus por isso. E a palavra que eu quero deixar com você está no Evangelho de João, capítulo 11. É um texto muito conhecido. Eu vou ler alguns versículos só para você lembrar da história que Jesus frequentava a casa desta família. E olha o que acontece. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aqueles a quem amas. E ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias naquele lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Amados, eu queria tirar algumas lições deste episódio para os dias que vivemos hoje. Na verdade, como é que você temos reagido às dificuldades? Pois as crises, elas são inevitáveis, elas acontecem. Elas têm acontecido. E olha a história dessa família. Lázaro, Maria e Marta, tendo Jesus como amigo, frequentava a casa deles. Ele sempre ia lá para fazer ceia, lanchar. Ele era amado por Jesus, aquela família era amada. Mas diz a palavra que Lázaro ficou doente. E a coisa piorou, porque Lázaro procurou todos os recursos da sua época, inclusive próprio Jesus, não é? Mas ele morreu. Parece que tem hora que a tempestade desaba de uma forma na nossa cabeça, a nossa casa, a nossa família tem uma artilharia pesada, perdas, prejuízos, acidentes, enfermidades, luto. Nós oramos e nada acontece. Aliás, parece que piora a situação. Queremos o alívio da dor e ela aumenta. Queremos subir e afundamos ainda mais. Este texto é muito inspirador para o momento que nós estamos vivendo hoje. Jesus quer falar comigo e com você. Ele quer falar da amizade, que Ele nos ama. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele quer que nós tenhamos coragem, tenhamos compaixão e cremos no seu poder. Pois esse é o retrato de Deus. Esse é o assunto meu nesta manhã, para mim e para você. E o recado de Jesus, eles mandaram um recado para Jesus, as irmãs: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Marta e Maria nada pediram para Jesus, só informaram, só deram a notícia, porque elas achavam, elas esperavam que é impossível amar a um amigo e abandoná-lo naquela hora que mais precisava. O amor delas concentra por Jesus, mas o amor de Jesus por Lázaro também era grande. Ela sabia que Jesus viria. Elas sabiam que bastava esse recado para que Jesus mudasse toda a sua agenda. Elas sabiam que bastava esse recado e ia mover o coração de Jesus. Esse recado ia mudar todo o seu calendário, a sua viagem. Isso era certeza, isso era o óbvio, isso era o normal, isso era o previsível, o natural. Mas às vezes isso não acontece nas nossas vidas, amados. Às vezes isso não acontece. Mas não, o versículo 6 diz que ao invés de cancelar a sua agenda,
em vez de voltar correndo para Betânia, ele manda um recado para Maria e Marta, dizendo que aquela enfermidade não era para a morte. Mas aí acontece o que ninguém esperava, Lázaro morre. Então, amados irmãos, essa é a nossa dificuldade. Hoje, como conciliar o amor de Deus com essa demora? Por que ele está demorando tanto? Marta e Maria ficaram frustradas, abriram um poço de questionamento, enquanto eu e você fazemos isso. A angústia das irmãs, Lázaro está piorando. Como harmonizar isso? Como viver desta forma? Como conciliar essa situação? Muitos certamente passaram a censurar a Jesus. Por que ele não vem? Por que ele não veio? Que falta de amor, que desinteresse, que descuido. Ah, meu amado, muitas vezes nós também achamos que Deus está demorando demais. Demorou muito. Olha, amados, mas a Bíblia nos ensina que ele prometeu um filho para Abraão e Sara. Só depois de 25 anos ele cumpriu a promessa. Olha que incrível, irmãos. Aquela tempestade no mar, só na quarta vigília da noite que Jesus vem andando sobre as águas. Jairo vai pedir a Jesus que socorra a sua filha, mas no caminho para casa a multidão atrapalhou, demorou e aconteceu que a filha dele morreu. A angústia aumentou. Amados, nós também somos assim. Nós somos como Marta, como Maria. A nossa fé também vacila. Ah, por quê? Por quê? Por que ele não adiou a viagem? Por que ele não socorre? Por que ele está em silêncio? E a demora de Jesus, amados, ele não teve pressa. Aliás, Jesus não tem pressa. Ele não adiou a viagem. Agora não adianta mais, agora é tarde, já não tem mais jeito. Talvez seja a sua angústia hoje. Talvez seja o seu coração hoje. Talvez você tenha orado pela sua família, pelo seu casamento, e vê mais perto que a coisa está piorando. Você tem orado pelo seu esposo, pela sua esposa, para que ela fique mais sensível. Você tem orado pelos seus filhos, para que eles sejam obedientes, mas eles continuam distantes. Você tem orado pelo seu emprego e ainda não apareceu, a porta está fechada. Você tem orado por um namorado, crente, abençoado, mas não aparece. Você tem orado pela igreja que volte aos cultos presenciais e ainda continua online. Mas existem orações, amados. Todas as orações são respondidas. Creia nesta palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo certo, há tempo para tudo. Jesus tinha uma motivação. Jesus não tem pressa, ele não chega atrasado, ele não falha. Nessa pandemia, ele não foi colhido de surpresa, ele sabe de tudo, irmãos. Ele conhece o fim da pandemia, desde o princípio, o amanhã, o hoje, o ontem. Ele enxerga o futuro, desde o passado ele enxerga. Por isso ele demorou mais 2 dias, porque ele sabia o que ia fazer. Ele sabe o que está fazendo. Os olhos daquele que viu Adão escondido no Éden por causa do pecado. Os olhos daquele que viram a intenção dos construtores, construíam aquela torre de Babel. Os olhos daquele que sonda os corações. Está atento ao seu amigo Lázaro. Nada escapa do seu controle. Aquela enfermidade era para a glória de Deus. Ressuscitar um morto era algo mais estupendo que curar um enfermo. Ressuscitar um morto de 4 dias é mais extraordinário que ressuscitar aquele que acabou de morrer. Os discípulos creriam, Marta e Maria seriam consoladas. E aquelas testemunhas viriam algo extraordinário. Jesus não age pela pressão, amados. Ele não tem o nosso calendário. Ele sai da Galileia, certo que seria preso, morto, crucificado, mas nada o detém. Ele não levou em conta a vergonha da cruz.
O Evangelho de João, Jesus se manifesta 7 vezes dizendo: eu sou o pão da vida. Mas os homens não tinham apetite espiritual. Eu sou a porta, mas os homens não quiseram entrar por ele para terem salvação. Eu sou o bom pastor, mas os homens não quiseram ouvir a sua voz. Eu sou a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu sou a videira, mas os homens não eram galhos desta videira. Eu sou a ressurreição e a vida, mas os homens planejaram a sua morte e o levaram à cruz. E aí o versículo 35 diz que Jesus chorou. Jesus não é um Deus distante não, amado. Jesus não é um Deus que sofre. Deus, Ele sofre conosco, Ele chora pela nossa dor. Ele é o Deus que vê, que ouve, que sente, que intervém. Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é luto. Ele conhece a linguagem dolorida daqueles que estão recebendo esse salário mínimo da ajuda do governo. Ele sabe que é a dor da solidão. Nas horas mais difíceis, você não está só. E ele ficou só no Getsemane. Ele foi para a cruz só. Todos os deixaram, todos os abandonaram. Jesus sabe, amado, a dor da traição, traído pela multidão que o aplaudiu, traído por Judas, negado por Pedro. Jesus sabe o que é a dor da humilhação. Preso, espancado, cuspido, pregado na cruz, debaixo de zombaria. Jesus sabe o que é dor, sabe o que é enfermidade. Ele mergulhou a sua alma na morte. Ele tirou o aguilhão da morte com a sua ressurreição. Ele sofre com você, ele chora com você. Ele tem compaixão de você. Ele se sensibiliza com os nossos sofrimentos e traumas. Por isso que ele cura a nossa dor. Eu quero concluir esta palavra dizendo que o impossível não existe no dicionário de Jesus. Ele é o Senhor das causas perdidas. Lázaro já estava morto há 4 dias sem vida, sepultado, preso entre 4 paredes, já cheirava mal, em estado de decomposição. Marta vacila na fé. Agora não adianta mais, agora cheira mal, é caso perdido. Talvez seja o teu caso. Você está morrendo espiritualmente há muito tempo. Talvez antes da pandemia, talvez 4 meses, 4 anos, eu não sei quanto tempo, mas Jesus está dizendo para você nesta manhã: se creres, verás a glória de Deus. Crer para ver, irmão, não ver para crer. A impotência divina não anula a responsabilidade nossa. Jesus disse no versículo 39, tirai a pedra. E deu uma ordem para a morte, dizendo: Lázaro, vem para fora. A morte lhe obedeceu. Os mortos ouvem a sua voz. Jesus é especialista em causas perdidas. Ah, meu amado, Deus fez o impossível. Você pode fazer o possível. O possível seu nesta manhã é entregar essa causa perdida ao Senhor. Qual é a tua causa perdida? A conversão de um ente querido da sua família, a restauração do seu casamento, a cura de uma enfermidade, uma nova vacina para esse vírus. O que é que está faltando para você? O que é impossível? Um novo emprego? A sua despensa está vazia de alimento? Você quer uma igreja mais santa, amorosa e dinâmica? Ah, meu querido irmão, Jesus está te ouvindo nesta manhã, Ele está te vendo. Muitos judeus creram nele, de versículo 45, mas outros os rejeitaram, versículo 46. Qual é a sua reação? Qual é a sua decisão? Eu quero orar com você, por você nesta manhã. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor continua a operar milagres, o Senhor continua fazendo milagres. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida da igreja, quero te agradecer por aqueles irmãos firmes na tua promessa. Eu creio que a igreja ainda é lugar de milagres, o Senhor tem operado milagres no nosso meio, famílias têm sido curadas pela Covid-19, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Opera um milagre na vida desse irmão que está ouvindo a tua palavra, para que o teu nome nesta igreja, nas nossas vidas, seja glorificado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, um bom dia, ficam na paz do Senhor.